Desde dezembro, a minha rotina é sempre a mesma. Acordar cedo, estudar antes do trabalho, aproveitar a hora do almoço para resolver alguns exercícios, continuar os estudos à noite depois do trampo e fazer uma verdadeira maratona de estudos nos finais de semana. Tudo isso para fazer a prova do CFA Level 1. E esse episódio marca uma nova etapa dessa jornada. Eu finalmente finalizei as 1.500 páginas das 10 matérias dos 4 livros da capa. E eu fui da leitura teórica direto para fazer o primeiro simulado, sem aquecimento, só para descobrir onde eu realmente estou me metendo. Como foi o resultado desse simulado é o que eu vou te mostrar nesse episódio. Salve, meus amigos! Finalmente zerei todos os livros do CFA. Terminei a leitura dos 4 livros da Schweitzer e os exercícios de final de módulo. E agora a gente inicia uma nova etapa na minha jornada até fazer a prova do CFA, que é revisão e exercícios. Eu vou fazer exercícios todo dia. Qual que é o meu sentimento depois de ter terminado a leitura de todos os livros? Assim, tirando a FSA, que é uma matéria que eu realmente tive dificuldade e final de semana que vem inteiro eu vou usar para revisar a FSA, eu sinto que o desafio da prova e das matérias está muito mais na quantidade do que na complexidade. Então, lendo os livros, assistindo às aulas e fazendo os exercícios, tanto que o professor dá em aula ao final de cada tópico, quanto os exercícios extras ali na plataforma da Kaplan, cara, eu sinto que eu consegui absorver o conteúdo, tô conseguindo desenrolar os exercícios, tudo tal. Só que é muita coisa. Então, por exemplo, ontem eu fui fazer exercício de Quant, né? Que é a primeira matéria que eu vi lá no comecinho, quando eu comecei a estudar. Cara, eu já não lembrava um monte de coisa. Eu também tenho uma ansiedade muito grande, tô com uma ansiedade muito grande de saber como que cai essas questões no exame, né? Quanto ao aderente, os exercícios que eu tô fazendo são os exercícios que realmente vão cair na prova. Então hoje, meu objetivo é pegar um dos simulados que eu tenho disponível na plataforma e resolver as questões do simulado. Eu espere bem nesse simulado? Não. O meu objetivo não é simular o dia da prova, é sentir como que são as questões da prova. Então eu não vou simular as condições de sentar, fazer de uma vez só, fazer sem consulta, não é isso. Isso eu vou deixar um pouquinho mais pra frente quando eu já tiver terminado esse período de revisão. O que eu quero aqui é sentir como que vai ser, como que as questões caem e quão mais difícil as questões da prova, ali, as questões que simulam a prova são das questões que eu estava resolvendo. Então, vamos ver como é que vai ser esse simulado, o que eu vou achar das questões, depois eu compartilho com vocês. Vambora! Salve, meus amigos, domingão já, domingo à tarde já depois do almoço. Vamos lá, trago atualizações do simulado. Eu comecei a fazer o simulado ontem, várias coisas que eu percebi, tá? Primeira, 180 questões não é brincadeira não. Preciso pegar ritmo de prova. Eu comecei ontem e fui terminar hoje de manhã. Tudo bem, à tarde eu saí e tal, mas fiz de manhã os exercícios, saí à tarde, à noite eu voltei. Mesmo assim não consegui terminar. E foi difícil manter o foco, porque são muitas questões e aí começa a distração e tal. Eu sei que não era o propósito simular isso, simular a condição de prova,
mas já deu pra perceber que não vai ser fácil. E vamos lá, sobre o simulado em si, o que eu achei? Que eu tô meio ferrada. Porque tinha muita coisa que eu não lembrava mais. Muita coisa mesmo que eu não lembrava. Esse período de revisão vai ser, mano, fundamental. Ai. Então, assim, são um misto de sensações. Foi muito bom ter feito esse simulado. Tipo, a vibe das questões eu achei um pouquinho mais difícil do que as questões, do que o banco de questões da Kaplan. Mas no seguinte sentido, tipo, tinham questões muito parecidas, mas as questões bobinhas que tem no banco de questões, eu não vi nenhuma que bobinha, assim, direta, sabe? Então agora eu vou sentar aqui pra poder revisar, né, as questões que eu não sabia, as questões que eu errei, dar uma olhadinha mesmo nas que eu acertei, mas que eu, cara, meio que chutei, teve bastante coisa que eu dei umas chutadas. Então, eu ainda tenho tempo, mas eu não tenho muito tempo. Eu não posso vacilar, então manter a consistência de estudos todo dia. Eu sabia que eu não ia bem no simulado, mas mesmo assim, quando você toma o baque assim, de ver as questões e você não saber fazer um monte de coisa e não lembrar mais um monte de coisa, é meio desesperador. No CEA foi assim também, o primeiro simulado do CEA, inclusive eu fiz um vídeo aqui, o dia que eu fiz o meu primeiro simulado. Eu também tinha ido mal, não lembrava um monte de coisa. Então eu já passei por isso, mas mesmo assim você fica um pouco inseguro, o que é bom, porque isso vai me dar mais garra para estudar. Então bora, vou terminar meu cafezinho, sentar aqui, revisar as questões, vamos lá. Salve galera, finalzinho de domingo agora, terminei a correção, quer dizer, não terminei, mas finalizei por hoje a correção do simulado. Pô, foi muito bom. Eu acho que o mais importante que fazer o simulado é corrigir. Eu tô com um sentimento bom, assim, de ver as coisas que eu errei, ver a explicação e tal, e conseguir entender e ver que muita coisa foi vacilo, assim. Tô saindo da semana com um sentimento positivo. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu achei super legal aqui do material da Kaplan, que é a seguinte, ó. Eu não sabia que tinha isso aqui, que eu consigo ver as matérias que eu fui melhor e as matérias que eu fui pior aqui no simulado. Até que eu falei com vocês, ó o FSC aqui. Uma das matérias que eu fui pior. Por outro lado, né, eu fui bem de economia mesmo, que eu achei difícil economia, mas eu fui bem. Eu fui bem de ética, que eu falei pra vocês que eu tinha bem, de gestão de portfólio management aqui, que eu falei que eu tinha ido bem. Mas eu achei bem legal que eu consigo ver não só do teste, mas das próprios bancos de questões que eu tô fazendo, como que eu tô indo nas matérias. Então, olha aqui, olha esse cara aqui, FSC, eu tô com um aproveitamento de 46% das questões. Meus amigos, tem muito trabalho a ser feito em relação ao FSC. Mas é isso, então, resumo da semana. Os 4 livros finalizados, muito estudo, primeiro simulado feito e a certeza de que o pau vai quebrar de exercício de revisão. E graças a Deus que existe o ChatGPT, tá sendo fundamental nessa parte de revisão para entender os conceitos da matéria. E essas ferramentas de inteligência artificial, mano, elas ajudam demais no processo de aprendizado. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando de quais ferramentas de inteligência artificial eu tô usando para estudar. Se você quiser, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.